Dia, já começando nossa live, organizando as coisas em casa, reuniões e muitas coisas maravilhosas vindo para a glória de Deus. E já vamos pedindo nosso amigo, companheiro, nosso intercessor, nosso Espírito Santo para trazer aquilo que Ele quer falar conosco nessa manhã. E nós vamos hoje para Josué 17, onde vem falando da tribo de José, sobre Efraim e Manassés, né? A insatisfação e a alimentação mental. Nós precisamos olhar além, subir um monte e conquistar com fé. A promessa é suficiente, o que precisa crescer é a sua visão, né? Então nós temos aqui um capítulo que fala dessa diferença de visão, né? Como eu vou ver, assim será a minha realidade. E nós estamos aqui para aprender com a palavra de Deus, amém? E lembrando que todas as lives você encontra no Spotify e no YouTube, é só acessar o link na bio, combinado? Então vamos lá. Também coube a sorte à tribo de Manassés. Espírito Santo, fala conosco. Porquanto era o primogênito de José, Maqui, o primogênito de Manassés, o pai de Eleade, porquanto era o homem de guerra, e teve de Eleade Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo a sua família, a saber, os filhos de Abiezer, os filhos de Eleque, os filhos de Azriel, os filhos de Siquém, os filhos de Efé, os filhos de Semita. Esses são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofeade também, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve mais filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noá, Ogla, Milca e Tisa. Essas, pois, chegaram diante de Eleazar e o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos irmãos, pelo conforme o Senhor lhes deu herança no meio dos irmãos do seu pai. E coube Manassés 10 quinhões e afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão. Porque as filhas de Manassés receberam a herança dos filhos dele, e outros filhos de Manassés ficaram à terra de Gileade. E esse termo de Manassés, desde Yazer até Micmetá, está de frente a Siquém, estende-se direito à direita dos moradores de Tapuá. Tinha Manassés a terra de Tapuá, porém Tapuã, junto aos termos de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia estes termos do ribeiro de Caná, e Efraim coubera as cidades do sul de ribeiro da cidade de Manassés. O termo de Manassés estava no norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim no sul e Manassés no norte, e o mar, que é o seu termo, pelo norte tocam em Assé, e pelo oriente em Sacá. Porém, Sacá e Assé tinham Manassés e Bet-Seã, as vilãs, e Ebleã, as suas vilas, e Beleã, suas vilas, os habitantes de Dó, as suas vilas, os habitantes de Endor, as suas vilas, os habitantes de Tanaque, suas vilas, os habitantes de Megido, suas vilas, 3 outreiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra, e sucedeu que, engrossando as forças dos filhos de Israel, fizeram tributar os cananeus, porém expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram de Josué, dizendo: Porque me deste por herança só a sorte de Quinhão, enquanto tão grande povo, visto o Senhor, até me tem abençoado. E disse Josué: Se és grande povo és, sobe o bosque, e ali corta para ti o lugar da terra dos perizeus, dos refraíns, pois as montanhas de Efraíns te são tão estreitas. Vamos ver aqui, né? E aí diz assim: Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam, também os carros de ferro que há entre todos os cananeus e habitam a terra do vale, entre Bet-Seã e suas vilas, e entre estão nas vales de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, Efraim, Manassés, dizendo: Grande povo és, grande força tens, não terás uma sorte apenas. Porém, as montanhas serão suas, ainda é bosque cortá-lo-ás, e suas extremidades serão suas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Glória a Deus, né? Então, uma palavra aqui que nos ensina muito, né? Vai falando primeiro das filhas de Zelofeade, que não teve filho, teve só as filhas.
Então as fé, elas reivindicam a promessa e elas dizem, olha, nosso pai não tivemos irmãos, mas nós somos, né, da promessa, nós temos direito à terra. Volte, um beijo, minha princesa. Amém, recebo. Então, primeira coisa é reivindicar as promessas. A fé reivindica a promessa com humildade, atrai o favor de Deus. Não é assim, Deus, você tem que fazer. Não, Senhor, o meu coração, o Senhor prometeu, abre os teus olhos e me vê e olha as promessas que tu me fizeste. Então é nesse contexto, tá, gente? Porque Deus examina nosso coração. Segundo, reclamação no meio da bênção. A resposta de Josué: expanda o território. Deus dá ferramenta, suba o monte. Nós temos que ter o esforço, o trabalho, a fé e a perseverança. Naquele dia que você estiver querendo fraquejar, você vai levantar os teus olhos para o alto e olhar para Cristo. Porque nós temos que buscar olhar para Ele, porque as lutas são grandes, mas as vitórias também. Então Deus dá a ferramenta. Então na hora de você ficar reclamando, vá olhar além. Deixa Deus mostrar para ti. Terceiro, medo dos cananeus. Declaração de Josué, a palavra de identidade e destino. Suba ao monte, ou seja, vá lá e você vai vencer os cananeus. Então, quem sabe quem é Deus, né? Se limita pelo que se vê. Então, quem sabe quem é Deus não se limita pelo que se vê, né? Vai além, busca além. Então, declare hoje comigo: eu vou subir ao monte e ampliar os meus limites. Glória a Deus, eu vou subir os montes e ampliar os meus limites. Eu vou subir os montes e vou ampliar os meus limites. Porque Deus quer que a gente cresça, que a gente apareça para que Ele venha, sabe? Então nós não vamos vir se nós estivermos murchos, atrofiados, sem forças espirituais. Então nós precisamos expandir, crescer, avançar. E hoje é a palavra de encorajamento para você e para mim, isso de verdade, gente, porque tem dia que a gente não está encorajado. Mas o Senhor vai lá e alimenta a nossa alma com a palavra que Ele trouxe aqui para nós. Então, que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre ti, que nós possamos receber a presença de Deus de uma forma gloriosa nesse dia. Amém? E eu declaro que ainda hoje nós teremos uma surpresa do Senhor, um mover do Senhor. Amém? Fica com Jesus.